Nesse vídeo eu parabenizo não somente as crianças pela passagem dos seus dias, mas também aos pais, ao casal, por decidirem terem filhos. Relembro a vocês que a taxa de natalidade, que já foi de 6 em 1960, hoje se encontra ao redor dos 2 filhos por casal. E que ela se encontra ainda crescente e se tornará crescente ainda até 2042, quando então decrescerá. E nesse contexto desses 2 filhos por casal, é importante se ressaltar que a taxa de natalidade na camada menos privilegiada da população brasileira, economicamente menos privilegiada, encontra-se ao redor de 2,9, enquanto que na camada economicamente mais privilegiada, ela se encontra em menos de 1 filho por casal, de maneira que a proporção entre os casais das classes menos privilegiadas em relação aos casais da classe mais privilegiada é ao redor de 2 filhos para 1, favorecendo os casais da classe menos privilegiada economicamente. Esse é um dado importante porque quanto ele se reflete na formação da mão de obra. Em tese, aquelas famílias mais abastadas economicamente, elas poderiam proporcionar uma educação melhor para seus filhos, de maneira a gerar uma mão de obra mais qualificada. De maneira que, nesse contexto das políticas públicas relacionadas à população, se faz necessário não somente aumentar a taxa de natalidade, mas reverter também essa taxa de natalidade, aumentando a taxa de natalidade nas camadas mais privilegiadas economicamente e, ao mesmo tempo, manter ela estável, como se encontra nas camadas menos privilegiadas. De maneira que eu já sugeri algumas políticas públicas, como, por exemplo, incentivo social para aquelas famílias que mantêm o número de filhos ao redor de 1, 2 por casal, por família, bem como incentivar por meio de um aumento no desconto do imposto de renda por dependente, estimular essa geração de filhos nas camadas mais economicamente privilegiadas, pelo menos até que o Estado cumpra com seu papel de proporcionar uma educação mais qualificada para os filhos, para essa mão de obra oriunda das camadas economicamente menos privilegiadas. E também uma outra sugestão, uma outra proposta que eu tenho é de se proporcionar bancos de óvulos públicos para que as mulheres possam, pelo menos aquelas que querem protelar a gestação para ao redor dos 40, um pouco mais dos 40 anos, poderem dispor desse serviço para armazenar os seus óvulos, de maneira que a geração dessas crianças não venha a ser comprometida no futuro, como tudo indica que a partir de 2042 ocorrerá no Brasil. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz. Competência acadêmica, competência política.